Imagine acordar amanhã e descobrir que o mundo que você conhece simplesmente não existe mais. Não por uma guerra, não por uma catástrofe natural, mas porque 1,4 bilhão de pessoas, em um piscar de olhos, se tornaram a maior potência do planeta. E se eu te dissesse que existe uma decisão política que poderia transformar 54 países em uma superpotência capaz de controlar 90% da platina mundial, 40% do ouro do planeta e fazer com que Estados Unidos e China tremessem nas bases? Você está prestes a descobrir o cenário mais revolucionário que a geopolítica mundial já imaginou. E não, isso não é ficção científica. Isso é uma possibilidade real que mantém analistas acordados à noite. Se você quer entender como a África pode reescrever as regras do jogo global, aperte o like agora, porque você vai precisar compartilhar isso com todo mundo que conhece. E se inscreva no canal, porque o que vou revelar vai mudar completamente sua visão sobre o futuro da humanidade. Bem-vindo ao legado africano, e hoje vamos mergulhar no cenário que pode transformar a África de continente explorado para império que domina o mundo. Deixe-me pintar um quadro para você. São 6 da manhã de uma segunda-feira qualquer. Você liga as notícias e vê isso. Breaking News. 54 países africanos assinam tratado histórico. Nasce oficialmente os Estados Unidos da África. Parece impossível? Então me escute com atenção. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, já existe algo chamado União Africana. Já existe a Área Continental Africana de Livre Comércio. Os primeiros passos já estão acontecendo. Mas imagine agora que isso não para por aí. Imagine que os líderes africanos fazem o impensável. Eliminam todas as fronteiras, unificam todas as economias e criam uma única nação com 30 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia da magnitude, isso seria 3 vezes maior que toda a Europa. 3 vezes. Estamos falando de um território tão vasto que você poderia colocar os Estados Unidos, a China e a Índia dentro dele e ainda sobrar espaço. E sabe qual seria o primeiro impacto? Instantaneamente, essa nova nação se tornaria a 7ª maior economia do mundo, com um PIB combinado de 2,8 trilhões de dólares. Para você ter uma perspectiva, isso ultrapassaria o PIB da Itália, do Brasil e se aproximaria perigosamente da França e do Reino Unido. Mas aqui está o que vai te arrepiar. Isso é só o começo, porque essa nova superpotência teria algo que nenhum outro país tem. Você sabe o que seu celular, seu carro elétrico, os satélites no espaço e até mesmo o foguete que vai para Marte têm em comum? Eles dependem completamente de materiais que estão enterrados no subsolo africano. Os Estados Unidos da África controlariam 90% da platina mundial, essencial para catalisadores automotivos e tecnologia médica. 40% do ouro global, não apenas para joias, mas para componentes eletrônicos críticos. 18% da produção mundial de urânio, combustível para usinas nucleares que alimentam países inteiros. E pasmem, 70% do cobalto mundial, o mineral sem o qual não existiriam baterias para carros elétricos, smartphones ou laptops. Mas isso é apenas o que está debaixo da Terra, porque em cima dela teríamos o maior potencial humano da história. 1,4 bilhão de pessoas. E aqui está o dado que vai te surpreender. A idade mediana na África é de apenas 19,3 anos, enquanto a média mundial é 30 anos. Na Europa é 43 anos. No Japão, 48 anos. Isso significa uma população jovem, energética, pronta para trabalhar e inovar pelos próximos 50 anos, enquanto Europa, Estados Unidos e até mesmo a China enfrentam populações envelhecidas e força de trabalho em declínio. Agora imagine esse potencial humano combinado com os recursos naturais mais valiosos do planeta sob uma única administração, com uma única moeda,
uma única política externa. Mas antes de você começar a sonhar com essa superpotência, deixe-me te mostrar por que os líderes mundiais não conseguem dormir à noite pensando nessa possibilidade. Porque se você acha que seria fácil unificar a África, você não faz ideia dos obstáculos titânicos que essa supernação enfrentaria. Quer saber qual seria o primeiro problema dos Estados Unidos da África? Linguagem. Neste momento, no continente africano, são faladas mais de 1.200 línguas diferentes. 1.200. Para você ter uma ideia, só na Nigéria existem mais de 500 idiomas. No Camarões, mais de 270. É como tentar governar um país onde cada cidade fala uma língua completamente diferente. Como você governa um país onde um cidadão de Lagos, na Nigéria, não consegue se comunicar com um cidadão de Addis Ababa, na Etiópia? Como você promulga leis? Como você faz campanhas eleitorais? Como você cria uma identidade nacional? A solução seria escolher algumas línguas oficiais, provavelmente inglês, francês, árabe e suahili. Mas isso significaria uma revolução educacional completa. Milhões de professores treinados, bilhões investidos em educação, tradução de todo o sistema legal, médico e administrativo. E isso seria apenas o começo. Segundo desafio gigantesco, saúde pública. Aqui os números são chocantes. Enquanto na Líbia a expectativa de vida é de 72 anos, no Chad é de apenas 54 anos, uma diferença de quase 2 décadas. Em algumas regiões da África subsaariana, 11% da população vive com HIV/AIDS. Isso são mais de 25 milhões de pessoas precisando de tratamento contínuo. Unificar a África significaria criar o maior sistema de saúde pública da história da humanidade. Hospitais em desertos onde a temperatura chega a 50 graus. Medicamentos atravessando milhares de quilômetros por estradas precárias. Médicos atendendo desde metrópoles ultramodernas como Cairo e Lagos, até vilarejos remotos no coração da floresta amazônica africana, onde não há sequer energia elétrica. Terceiro desafio: a identidade cultural e religiosa. Você sabia que existem quase tantas pessoas que se identificam como árabes, quanto pessoas que se identificam como africanas no continente africano? O norte da África, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, tem mais em comum culturalmente com o Oriente Médio do que com a África subsaariana. Como você une cristãos do Sul, muçulmanos do Norte, seguidores de religiões tradicionais africanas e pessoas de centenas de etnias diferentes sob uma única bandeira? Como você cria leis que respeitam a cultura islâmica conservadora do Norte e, ao mesmo tempo, os valores mais liberais de países como a África do Sul? Quarto desafio: as diferenças econômicas brutais. Enquanto a África do Sul tem um PIB per capita de aproximadamente 7 mil dólares, países como o Burundi têm menos de 300 dólares per capita. É uma diferença de mais de 2.000%. Como você cria políticas econômicas que funcionem tanto para Lagos, uma metrópole de 15 milhões de pessoas, quanto para vilarejos rurais onde as pessoas ainda vivem da agricultura de subsistência? Quinto desafio: a corrupção endêmica. E aqui chegamos ao elefante na sala que ninguém quer falar. A corrupção na África não é apenas um problema isolado, é um câncer que corrói as instituições de praticamente todos os 54 países do continente. Vou te dar números que vão te chocar. Segundo a Transparência Internacional, dos 10 países mais corruptos do mundo, 7 estão na África: Somália, Sudão do Sul, Síria, Guiné Equatorial, Coreia do Norte, Venezuela e Iêmen, e a maioria desses são africanos. Mas não para por aí. Estudos mostram que a África perde mais de 80 bilhões de dólares por ano devido à corrupção. 80 bilhões. Para você ter uma ideia, isso é quase o PIB inteiro de países como Angola ou Quênia. Na República Democrática do Congo,
um dos países mais ricos em recursos minerais do mundo, a população vive em extrema pobreza, enquanto políticos acumulam fortunas em contas bancárias europeias. Na Nigéria, estima-se que mais de 400 bilhões de dólares em receitas do petróleo tenham sido desviados desde os anos 1960. Como você unifica países onde presidentes constroem palácios de dezenas de milhões de dólares enquanto seus cidadãos não têm água potável? Como você cria instituições sólidas quando a cultura política dominante é baseada no clientelismo, no nepotismo e no enriquecimento pessoal? O problema é ainda mais profundo. A corrupção africana não funciona sozinha. Ela é alimentada por bancos europeus que aceitam dinheiro sujo, por empresas multinacionais que pagam propinas para conseguir contratos, por paraísos fiscais que escondem a riqueza roubada dos povos africanos. Imagine tentar criar uma moeda única africana quando metade dos países tem sistemas bancários corrompidos. Imagine tentar coordenar políticas econômicas quando recursos que deveriam ser investidos em infraestrutura acabam em contas secretas na Suíça. A corrupção não é apenas um problema econômico, é um problema de confiança. Como você convence um agricultor do Mali a apoiar um projeto de unificação liderado por políticos que historicamente roubaram os recursos que deveriam melhorar sua vida? Mas aqui está a questão mais importante. E se eles conseguissem resolver esses problemas? E se conseguissem criar instituições transparentes e combater a corrupção sistêmica? Vamos fazer um experimento mental. É 2035. Os Estados Unidos da África existem há 10 anos. Eles superaram os desafios iniciais através de um sistema federativo onde cada região mantém autonomia cultural, mas compartilha recursos e políticas estratégicas. E mais importante, criaram um sistema de governança transparente com instituições anticorrupção independentes e accountability real. E agora o mundo está completamente diferente. Primeiro impacto devastador: o poder de barganha absoluto. Imagine um país que pode dizer para qualquer nação do mundo: quer nossa platina para seus carros? Quer nosso cobalto para sua revolução tecnológica? Quer nosso urânio para suas usinas nucleares? Então você vai negociar nos nossos termos. Se os Estados Unidos tentassem impor sanções à África, a África poderia cortar o fornecimento de cobalto. E adeus carros elétricos americanos, adeus iPhone, adeus laptops. Se a China tentasse explorar territórios africanos como faz hoje, a África poderia cortar o urânio. E adeus energia nuclear chinesa. Segundo impacto revolucionário, a migração interna massiva. Com fronteiras abertas, um engenheiro formado no Marrocos poderia trabalhar em uma empresa em Joanesburgo. Um médico especialista da Nigéria poderia atender em hospitais modernos no Quênia. Um programador genial do Senegal poderia desenvolver a próxima grande tecnologia na Etiópia. Isso criaria um fluxo de talentos interno nunca visto na história. Os melhores cérebros africanos não precisariam mais migrar para a Europa ou Estados Unidos. Eles poderiam construir seu futuro no próprio continente. Terceiro impacto econômico: o mercado interno colossal. 1,4 bilhão de consumidores com livre circulação de produtos e serviços. Uma empresa africana não precisaria mais exportar para crescer. Ela teria um mercado doméstico maior que toda a Europa, maior que toda a América do Norte. Imagine uma empresa de tecnologia nascendo em Lagos e podendo vender instantaneamente para consumidores no Cairo, em Joanesburgo, em Casablanca, em Nairobi, sem tarifas, sem burocracias, sem barreiras alfandegárias. Quarto impacto geopolítico: a voz única na diplomacia mundial. Imagine a África falando com uma só voz na ONU, nas negociações climáticas, nossos acordos comerciais internacionais, nossos conflitos mundiais, com 1,4 bilhão de pessoas e controle sobre recursos estratégicos críticos.
Quem ousaria ignorar essa voz? Hoje, quando a África quer negociar algo, são 54 vozes diferentes, frequentemente contraditórias. Amanhã, seria uma voz unificada com o peso de 1/6 da população mundial. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. E se isso realmente acontecer? Como o resto do mundo reagiria a essa ameaça ao status quo? Sejamos brutalmente realistas. Estados Unidos, China, Europa e Rússia não assistiriam passivamente ao nascimento de uma nova superpotência que poderia desafiar sua hegemonia global. A primeira reação seria econômica. Tentariam dividir os líderes africanos com ofertas tentadoras. Por que se unir quando você pode ter um acordo especial só com seu país? Por que dividir sua riqueza com vizinhos mais pobres quando pode ficar com tudo? A segunda reação seria política e até mesmo militar. Tentariam influenciar eleições, financiar grupos separatistas, apoiar ditadores que são contra a unificação, criar instabilidade nas regiões mais estratégicas. E aqui a corrupção seria a arma principal. Seria muito mais fácil comprar políticos africanos do que enfrentar uma África verdadeiramente unida. Já vimos isso acontecer inúmeras vezes na história africana. Mas aqui está o que eles não esperariam. Uma África unida seria quase impossível de derrotar economicamente ou militarmente. Boicotar a África? Boa sorte fazendo eletrônicos sem cobalto africano. Boa sorte mantendo seus carros funcionando sem platina africana. Impor sanções? Boa sorte mantendo sua indústria petroquímica sem petróleo africano. E militarmente? Uma África unida teria mais de 2 milhões de soldados ativos, a segunda maior força militar do mundo. Teria controle sobre rotas marítimas críticas, incluindo o Canal de Suez e o Estreito de Gibraltar. Mas vou te revelar algo ainda mais poderoso que armas, recursos naturais ou até mesmo força militar. O que mais assusta as potências mundiais não são as armas africanas. Não é nem mesmo o petróleo ou o ouro. É o exemplo. Se a África conseguir se unir e prosperar, e principalmente se conseguir erradicar a corrupção que tem sido o seu maior obstáculo histórico, ela provará que é possível quebrar as correntes do neocolonialismo, que é possível sair da condição de explorado para explorador, que é possível reescrever as regras do jogo global que foram escritas há 500 anos pelos colonizadores europeus. E isso inspiraria outros continentes, outros blocos, outras nações a questionarem. Se eles conseguiram, por que nós não podemos? Imaginaria uma América Latina unificada? Uma Ásia unificada? O fim da hegemonia ocidental tal como conhecemos? Os Estados Unidos da África não são uma fantasia distante. São uma possibilidade real que está sendo construída tijolo por tijolo, passo a passo, acordo por acordo, tratado por tratado. A área continental africana de livre comércio já entrou em vigor e o comércio sob o acordo começou oficialmente em 2021, mas sua implementação plena ainda está em andamento. A moeda única africana já está sendo discutida, e países como Ruanda e Botsuana já provaram que é possível combater a corrupção e construir instituições sólidas. Se este vídeo abriu sua mente para as possibilidades que estão chegando, aperte esse like e compartilhe com quem precisa ver isso. E se você quer continuar descobrindo os segredos que moldarão nosso futuro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a história está sendo escrita agora, e a África pode estar prestes a escrever o capítulo mais importante de todos.